Então, bom dia a todos, muito bom tê-los. Nossa segunda aula de História na 12ª semana de estudo à distância. Iniciar fazendo a correção da página 39 do livro didático que foi passado para casa segunda-feira. Então, nós teríamos aí algumas perguntinhas sobre o reverso, a mudança de rumo da guerra a partir do ano 41, quando as tropas aliadas da Inglaterra e da França recebem o apoio dos Estados Unidos e da Rússia, que foi traída no pacto Ribbentrop-Molotov feito entre Stalin e Hitler. Sobre essa mudança de rumo, a gente pergunta aí na primeira questão: o que levou os Estados Unidos a entrar no conflito em 41? Muito fácil, né? O ataque dos japoneses à base naval de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. Segunda pergunta: de que forma a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial colaborou para o desequilíbrio das forças em conflito? Duas coisas ajudaram nesse desequilíbrio, ou seja, se as tropas do eixo Itália, Alemanha e Japão estavam até então, nos 2 primeiros anos de guerra, alcançando vitórias, a coisa agora se equilibrou, né? Os aliados também passaram a ter vitórias com esse ingresso dos Estados Unidos. O que colaborou? Tropas bem treinadas e também o seu aparato militar. Uma vez que as tropas aí, além de serem bem treinadas, elas entraram na guerra de maneira assim descansadas, né? Sem cansaço nenhum. Enquanto as tropas que já estavam em combate já vinham aí há 2 anos lutando, os Estados Unidos, os norte-americanos entraram descansados com todo o fervor para lutar. Terceira pergunta: cite as condições comuns que podem ser apontadas quanto à participação estadunidense nos 2 conflitos mundiais. Então, ele quer saber o que é que tem de comum, o que é que tem de igual da participação dos Estados Unidos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. O que tem de comum é que os Estados Unidos só entram, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, só entram para combater depois de serem atacados primeiramente. Na Primeira Guerra, eles têm navios afundados pelos alemães, e aí vão, na Primeira Guerra, entrar e ajudar a Tríplice Aliança, como também na Segunda Guerra Mundial, após serem atacados, é que eles entram no conflito ao lado das tropas aliadas, que seriam aí os mesmos países da Primeira Guerra Mundial, com exceção da Itália. Creio que ficou claro, muito fácil as perguntas. Talvez só a terceira que a gente teria que Ô, lembrar um professor, pouco. Sim, a terceira eu acho que eu botei errado. como foi que tu Eu tá aí? coloquei a busca do imperialismo e a dominação do mercado. Tá errado? Não, tá não. Agora, tem espaço para completar aí? Tem. Pronto, aí depois do ponto você bota, sendo que só entraram, como os Estados Unidos singular, né? Sendo que só entrou após ser atacado. Pode completar assim, mas não tá errado não. No, no fim das contas, para não dizer no fundo, que eu acho meio feio essa expressão, você não está errada, porque aumentou sim o imperialismo econômico, ajudou a fortalecer a economia, né, da Inglaterra, ou melhor dizendo, dos Estados Unidos. Na Ô, primeira, professor, qual sim, página? é a 39 do didático. Na Primeira Guerra Mundial, essa participação, como Júlia disse, elevou, enquanto potência imperialista econômica, hoje é o país mais rico do mundo. É claro que despontou como potência econômica a partir do investimento que ele fez, que os Estados Unidos fizeram na Primeira Guerra, fazendo ela despontar, surgir aí como potência econômica. Veio a crise, mas a Segunda Guerra Mundial, como Júlia disse, ajudou a reerguer esse imperialismo econômico norte-americano. Totalmente certo aí. Então, para a gente continuar na página 39, nós... Professor, Sim. Os navios que estavam viajando nessa época era com mantimentos, né? Com mercadorias. Na Primeira Guerra Mundial, com mantimentos, bem lembrado. E aí, porque abastecia as tropas inimigas, os alemães foram lá e afundaram os navios dos Estados Unidos. Deu ruim, né? Porque eles terminaram tomando as dores e entrando na guerra. E aí, para a gente continuar na página 39,
nós teríamos que relembrar aquelas 3 frentes de combate que os alemães, depois do ano de 41, eles ficaram ali encurralados naquelas 3 frentes de batalha. Você entende melhor se você pegar aí o mapa da página 37 no seu livro didático, né? Eu tenho ele aqui na tela. Você pode comparar aí na página 37 do seu livro didático ou pode olhar na tela. Então você percebe que a Alemanha ali no meio da Europa, ela estava, a partir do ano de 41, encurralada, porque uma vez que ela quebra o pacto com os comunistas soviéticos, ela vai ser agora atacada também pelo leste. Então as tropas da União Soviética vão vindo a oeste, vão expulsando os alemães da Polônia, e aí ele vai sendo atacado a leste. Ao sul, ele vai ser atacado por tropas que sobem da África, chegam à Itália e vão atacar os alemães que estão ocupando a Itália ali, junto com as tropas também de Mussolini, né? E a oeste tem a Grã-Bretanha, à sua esquerda. Eles vão tentar invadir aí o norte da França, próximo a Paris, chamado a região da Normandia. Então a Alemanha estava encurralada em 3 frentes de batalha, tendo que dividir o seu exército, as suas tropas, em 3 frentes de batalha, dividir forças, o que enfraqueceu o combate. E muitas outras coisas interessantes que ajudaram aí os aliados a reverter a guerra a partir do ano de 41. Então a gente, nessa aula hoje, vai comentar um pouquinho mais detalhadamente sobre essas 3 frentes de combate. A partir do ano de 42, diz aí a página 39, começa aí os embates entre alemães e russos no território da Rússia. Uma vez traída, agora a Rússia vai tentar expulsar os alemães que ocuparam seu território, a chamada Batalha de Stalingrado, a mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. A vitória foi dos soviéticos, as razões Pablo Rafael já comentou em aulas passadas, tanto a destruição do espaço onde eles iam abandonando os recursos naturais e abrigos, eles iam destruindo tudo para que os alemães não encontrassem condições a seu favor, e também o frio russo. Ainda que tenha custado a vida de mais de 1 milhão de pessoas entre tropas soviéticas ali, mas eles conseguiram essa vitória contra os alemães. Mulheres na imagem aí aparecem revirando em busca não sei de quê. Alguém poderia ler essa janelinha verde? Só que o mais terrível ainda estava por vir. O mais terrível foi Stalingrado. Que campo de guerra era aquele? Era uma cidade, ruas, casas, porões. Tente carregar um ferido para fora. Meu corpo era um grande hematoma, até que minhas calças estavam todas ensanguentadas, completamente. Tudo queimava no Volga, por exemplo, até a água queimava. Nem no inverno o rio congelava e pegava fogo. Ele pegava fogo, tudo queimava. E Stalingrado não tinha um só grama de terra que não estivesse encharcado de sangue humano, russo e alemão, e de gasolina, de óleo lubrificante. Ali, todos entendemos que já não tinha para onde recuar. Não podíamos recuar. Ou morríamos todos, o país, o povo russo, ou vencíamos. Isso, então um pouco um relato de alguém que vivenciou. Diz a legenda da imagem, é um 3º sargento da guarda que presenciou ali os fatos. Em 42, as linhas abaixo, os alemães sentiram os efeitos. Começaram a ter as suas próprias cidades. Se até o ano de 42 o território alemão não foi bombardeado, a partir de 42 as cidades alemãs passaram também a ser bombardeadas, né? Sobretudo, principalmente, especificamente, por aeronaves, aerobombardeios. Em 43, soviéticos e nazistas, russos e alemães, no caso, vão se enfrentar a Batalha de Kursk, vencidos em solo soviético, os alemães, isso já depois dessa Batalha de Stalingrado, que Pablo leu para a gente. Expulso agora os alemães do território russo, restava tirar os alemães da Romênia, da Bulgária e da Polônia. Então essa foi a frente de batalha ali ao leste da Alemanha contra os russos. A segunda frente, que é o sul, segunda frente de combate, as tropas aliadas vencedoras vão chegar pelo norte da África, já que a Itália está toda ocupada. Então eles desembarcam no norte da África pulam
ou melhor dizendo, navegam, né, para chegar até a Itália, que é a emenda quase ali com a África. Vai chegar também, o livro não cita, mas a gente já sabe o que aconteceu. Vai chegar o reforço dos brasileiros, que já desembarcam diretamente na Itália, porque as tropas que estão na África já conseguem adentrar o território da Itália e abre ali o espaço, as boas-vindas para as tropas brasileiras que vão chegar em apoio. Então, tropas anglo-inglesas e dos Estados Unidos e também brasileiras que vão, à medida que avançando pelo território italiano, subindo da África para a Itália, vão, diz a expressão da terceira linha, varrendo, expulsando as tropas italianas e nazistas também, ou seja, fascistas e nazistas. Tem uma informação interessante aí, curiosa, na antepenúltima linha aqui, essa galera das tropas aliadas, elas vão contar com o apoio de italianos chamados partigiani. E aí vocês vão lembrar daquela música da Casa de Papel, A Bella Ciao, né? Aquela música foi digamos assim, um hino. Não era nesse sentido, mas foi uma música usada em combate por esse grupo italiano, os partigiani, que era um grupo de resistência, um grupo socialista, comunista, contra o fascismo na Itália. Então, esses comunistas, tropas de pessoas civis, um grupo armado, que lutavam, que eram contra o fascismo na Itália, chamado de partigiani, eles cantavam essa música do Bella Ciao, né, que a tradução quer dizer uma despedida, minha bela, tchau, vou para o campo de batalha, e se eu morrer, plante uma flor no meu túmulo, para que quando ela brotar, ao verem aquela flor que brotou do meu túmulo, vejam que ali descansa um combatente. Enfim, esse grupo partigiano, um grupo de mentalidade socialista, era um grupo de resistência contra o fascismo na Itália, que auxiliou as tropas aliadas a varrerem, a limparem do totalitarismo o território italiano. Já a terceira frente, lá ao norte, das tropas que vinham da Inglaterra para ocupar o norte da França, tentar expulsar os alemães lá que ocuparam a França, a gente já viu isso também, a foto que Hitler tira em Paris, diante da Torre Eiffel, na página 36. Eles começam ali a desembarcar no ano de 44, 1944. Só essa invasão do norte da França, preste bem atenção, só essa invasão do norte da França, ela já daria um capítulo à parte na história da Segunda Guerra Mundial, porque foi uma coisa assim, uma estratégia e umas manobras de guerra muito interessantes. Acredito que o mapa dá para a gente ver um pouquinho, esse mapa novamente da página 37. Você vê ali que Londres, ela quase que emenda com o norte da França, né? São poucos quilômetros que separam, poucos quilômetros do Oceano Atlântico que separam o sudeste da Inglaterra para o norte da França, o extremo norte da França, já chegando ali a divisa entre França e Bélgica. Então, os alemães, como era o ponto mais próximo entre Inglaterra e França, os alemães colocaram todos os reforços de tropas ali nessa localidade, na esperança de que a invasão da França para libertar os franceses dos alemães, os ingleses iriam invadir por ali, que era o ponto mais próximo. Então, todos os reforços, os maiores reforços de guerra, os alemães concentraram ali. Só que numa espécie de cavalo de Troia, olha que interessante. Depois, na próxima aula, segunda-feira, eu vou mostrar isso a vocês. Eu tenho aqui, mas eu acho que se abrir, deixa eu tentar pegar aqui. Deixa eu interromper essa projeção. E projetar aqui para vocês agora. Pronto, o que vocês veem aí na tela parece ser um tanque de guerra, não é? Sim ou não? Sim. Sim, Mas isso é papelão e madeira, isso é um tanque fictício, um tanque falso. Esse que vocês veem aí, esse aqui
dá para perceber melhor. Esse é inflável, esse é de borracha. Vê aí 4 soldados levantando, porque é de borracha, né? Mas um avião que sobrevoasse território iria ver normalmente aí um tanque de guerra. Já esse aqui eles estão levantando um outro que parece com aquele primeiro, né? Que também é de papelão, é algum outro material assim muito fraco. E teria Eles mais faziam de papelão para fazer medo para para o. fazer medo, muito bem, Júlia. E tem outra coisa muito interessante, além deles disporem esses tanques falsos para fazer medo, como Júlia disse, eles colocaram aviões para sobrevoar aquele território lá mais próximo da Alemanha, que a gente viu no mapa, com bonecos, olha que as curiosidades da Segunda Guerra Mundial, com bonecos sem paraquedas, para que os alemães pensassem que fossem soldados adentrando ali o território onde eles pensavam que seria o ponto mais fácil de invasão dos ingleses para libertar a França. E como os alemães concentram toda, já estou voltando aqui, vamos botar lá o mapa da página 37. Então, como os alemães concentram todo o esforço e os maiores reforços de guerra ali nessa partezinha de Londres, quase emenda com a França, o que é que as tropas aliadas ingleses, estadunidenses, e é bom dizer também, para não ser infiel à história, apesar que o livro não cita, tropas do Canadá também auxiliaram os aliados, eles vão invadir pelo lado mais longe, são 70 quilômetros que separam aí a sua, onde vocês têm aí o nome Paris, aí bem à esquerda do P, essa partezinha, acho que o mouse apresenta aí, é a parte mais longe que liga ou que separa a França da Grã-Bretanha, da Inglaterra, é por onde os alemães, aliás, os ingleses vão chegar com tropas inglesas, estadunidenses e canadenses. Em 5 frentes de batalha, eles vão tanto paraquedistas quanto os aviões sobrevoarem em estradas, jogarem, bombardearem linhas de trem que chegavam alimentos, armas para os alemães, e também tropas que vão chegar pelo mar. Em 5 frentes de batalha vão desembarcar nessa parte aí que seria o noroeste da França, a parte mais distante, pegando assim os alemães de surpresa. Essa é a chamada, como a gente vê lá na página 40, a, aliás, a terceira frente de batalha na Normandia, o que ficou conhecido, diz aí o terceiro parágrafo da página 40, como o dia D, porque foi o dia decisivo em que eles conseguiram alcançar a Europa, que estava fechada ali, você vê pelo mapa, né, não tinha acesso. Mapa da página 37. Então, quando eles conseguem, apesar de uma luta muito grande, uma resistência, e quando eles invadem de surpresa aquele outro território não esperado pelos alemães, o comandante, o general-chefe das tropas alemãs não está no campo de batalha comandando as tropas, está lá em Berlim, na Alemanha, comemorando o aniversário de sua esposa, e as notícias chegam lá em Berlim até Hitler, o que é que devem fazer, porque foram pegos de surpresa. É 10 horas da manhã quando a notícia chega até Hitler, ele ainda está dormindo, e os alemães ficam naquele impasse. A gente acorda para dar a notícia triste que fomos pegos de surpresa, a gente não acorda e espera ele acordar para dizer o que é que a gente faz. Enquanto isso, as tropas aliadas ganhavam espaço contra a pouca resistência dos alemães ali naquela parte do sudoeste, já que a maior concentração estavam dos alemães e esperavam que eles desembarcassem. O que não aconteceu, eles colocaram ali tropas fictícias, fingimento de tropas, bonecos caindo de paraquedas para enganar os alemães e invadirem pelo outro lado. E aí na quarta linha você tem o comandante que comandou, até uma redundância, né, a invasão das tropas aliadas lá na França, e por onde passavam iam também levando consigo nazistas prisioneiros e limpando o território francês da ocupação nazista. Geralmente as guerras a gente imagina assim só homens, né, combatendo. No entanto, essas duas janelinhas verdes, elas falam para nós da participação de mulheres, sobretudo no chamado Exército Vermelho, ou seja, lutando nas tropas no exército soviético comunista contra os alemães. E aí nós vemos um primeiro relato de uma chamada Olga, que diz assim: os combates eram duros, estive em confrontos corpo a corpo, batem, enfiam a baioneta, que é uma espécie de espingarda com a faca na ponta, enforcam-se uns aos outros, os ossos se quebram
urros, gritos, gemidos, eu tremia, tinha calafrios, mas isso só até o primeiro tiro. Depois, o susto era só aquele, né? Depois que dava o primeiro tiro, o sangue esquentava, agora matar ou morrer. Quando escutava o comando, já não me lembrava de mais nada, me levantava e corria junto com os outros, e já não pensava em medo. O segundo relato era uma chamada Valentina, também uma soldada ou um soldado russo, alcançava um posto aí, diz a legenda, de sargento, comandante das tropas de canhão. Diz ela, fomos para o fronte com 18, 20 anos, olha, e voltamos com 20 ou 24. No começo era muita alegria, depois o medo. O que vamos fazer na vida civil? Um medo diante da vida em tempos de paz. No começo nos escondíamos, não usávamos nem as medalhas, os homens usavam, as mulheres não. Os homens eram vencedores, heróis, noivos, e a guerra era deles. Já para nós olhavam com outros olhos. Era completamente diferente. Vou lhe dizer, tomaram a vitória de nós. Na surdina trocaram pela felicidade feminina comum. Não dividiram a vitória conosco. Isso era ofensivo e incompreensível. Então, a Valentina aí reclamando de que depois da guerra, o reconhecimento das mulheres que participaram e que arriscaram sua vida não foi o mesmo dado aos homens, né? Não foram reconhecidos. Até hoje é difícil a gente ouvir falar, mas aconteceu sim. Como também na Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos mulheres que, embora não pegarem armas, mas serviram como enfermeiras, o que conta muito, né? Recuperar os feridos. Por fim, atacado em 3 frentes de batalha, já vimos a leste pelos soviéticos, ao sul pelas tropas aliadas com apoio do exército brasileiro e ao norte por tropas inglesas, norte-americanas e canadenses, só restava a Alemanha render-se. O objetivo, como já dissemos em aulas passadas, é chegar à capital do país, porque é o centro de comando ali, o coração daquela nação. Então, o objetivo mesmo, desocupando esses territórios que a gente comentou agora, até de maneira cansativa, mas o objetivo era alcançar Berlim, a capital da Alemanha, o coração da guerra, né? E aí Hitler reconheceu a derrota no dia 30 de abril de 45. Conta a história que nesse dia, 30 de abril, ele juntou a galera mais próxima dele ali, os generais, né, os comandantes de tropas, ofereceu um belo café da manhã, um belo almoço. Depois de terminado o almoço, ele se despediu. Disse, esperem aí que a gente vai aqui, ou aqui com minha esposa, Eva Braun, em uma sala, em um quarto, fechou a porta e ouviu-se o disparo. Ele cometeu suicídio e a Eva não teve coragem, mas tomou veneno. Ambos se suicidaram. Pediu, deixou lá, não sei se em testamento ou falou no ouvido de alguém, que depois de morto, para que o corpo dele não acontecesse o que aconteceu com o seu amigo Benito Mussolini, que uma vez preso lá na Itália, foi morto e o seu corpo pendurado em praça pública. Para não passar essa vergonha, ele pediu aos seus mais próximos ali que, uma vez morto, o corpo dele fosse queimado. E assim fizeram, né? Jogaram gasolina sobre os corpos dele, da esposa, queimaram. Só que não dava tempo de esperar o fogo apagar e fazer um funeral de despedida. Então, depois que tocaram fogo, rapidamente apagaram e queimaram o que sobrou. E a gente vai ver depois que, quando os comunistas invadem Berlim, eles vão desenterrar, porque não queriam que o túmulo de Hitler fosse local de veneração ou de visitação, de homenagens por parte dos simpatizantes daquela época, que a gente sabe que tinha, e dos que vieram depois. A gente sabe que ainda hoje existem grupos chamados skinheads, grupos neonazistas, né, contra negros, nordestinos, homossexuais e tudo mais, que ainda pensam nessa espécie de raça ariana, raça pura. O líder nazista teria pedido seus corpos queimados, o motivo não ser exposto à execução, humilhação pública, como Mussolini já comentamos. No dia 8 de maio de 45, então veja aí que teve uns dias, mesmo depois do Hitler se suicidando, a galera, o camarada que ficou no lugar dele ali, demorou alguns dias ainda para ir em praça, aliás, em rede pública, em uma rádio, anunciar o fim da guerra, a rendição da Alemanha. No entanto, mesmo os alemães que começaram a Segunda Guerra, né, inventando a desculpa lá do disfarce dos poloneses para atacar a própria rádio alemã e dizer que foram eles que começaram a encrenca, mesmo eles se rendendo, no entanto, a guerra aí durou mais uns 3 meses, né? Junho, julho, agosto. Faltava render. Já tinham prendido e humilhado, exposto o cadáver de Mussolini. Hitler já tinha se suicidado. Faltava agora o
terceiro país do eixo, que era o Japão, que recusava se render. Para forçar, para acabar logo com essa, entre aspas, brincadeira chata, os Estados Unidos inventaram uma brincadeira ainda mais chata, de muito mau gosto. Para forçar os japoneses a se renderem, eles lançam as famosas bombas atômicas, primeiro em Hiroshima, dia 6 de agosto, onde imediatamente, assim, instantaneamente, né, porque é uma radiação que, à medida que vai se espalhando, vai matando tudo ao seu redor. 140 mil pessoas num piscar de olho assim. A bomba estoura, a radiação se espalha e vai matando o que encontra no caminho. 3 dias depois foi a vez da segunda bomba sobre Nagasaki, mas agora 100 mil japoneses. Isso é a população civil, né? Gente que não tinha nada a ver com a guerra. Não eram soldados. Estavam ali na sua cidade tranquilo, com medo, claro. Morreram de graça aí a troca desse ódio entre os países. Por fim, aí o imperador japonês anunciou a rendição no dia 19 de agosto, é a data oficial aí para o término da Segunda Guerra Mundial. A legenda, nós estamos nos 10 últimos minutos, não dá tempo, mas explica um pouquinho o desastre que causa uma bomba atômica numa população sobre a qual ela é lançada. E aí, para casa, vocês vão ler esses dois textos que tem na página 41 e na página 42. São duas versões, uma que apoia a iniciativa dos Estados Unidos de terem lançado a bomba atômica para acabar de vez com a guerra, não prolongar mais, e o segundo texto na página 42 que questiona o uso. Não, talvez não fosse necessário, foi muito desnecessário, muito chato, muito imprudente, muito tudo da parte dos Estados Unidos. Não tem necessidade daquilo. Então, o primeiro texto da página 41 apoia essa iniciativa das bombas atômicas e o segundo questiona. E aí, comparando um texto com o outro, vocês vão responder no caderno as 3 perguntas que tem na página 42. A terceira pergunta, vocês talvez encontrem a resposta no parágrafo que está abaixo. Se surgir alguma dúvida, estamos à disposição. Professor, não entendi não, travou para mim. Vê, Letícia, nós temos esse texto aí que aparece na tela, que é o mesmo aí da página 41. Uma janelinha verde na página 41 e outra janelinha verde na página 42. São 2 textos sobre o lançamento das bombas atômicas no Japão. O primeiro, da página 41, apoia essa iniciativa. Diz que os Estados Unidos fizeram certo porque aí a guerra acabou de vez nem ia prolongar mais. E se fosse prolongar, ia morrer muito mais gente do que esses 240 mil que morreram no lançamento das bombas. O segundo texto da página 42 questiona, diz que não tinha necessidade daquilo, já que a guerra estava praticamente ganha, só faltava o Japão. Então, comparando um texto com o outro, vocês vão responder as 3 perguntas que tem na página 42. Responde no caderno e manda a foto no Classroom. Para responder a terceira pergunta, talvez vocês encontrem a resposta no parágrafo que está abaixo da terceira pergunta na página 42. Entendido? Entendi. Pronto. Se surgir alguma dúvida de você, sua ou também dos demais, estamos à disposição no privado. Esperamos até meio-dia. Não deixem para mandar depois de meio-dia, nem de mandar depois que o professor lembrar lá no grupo. Só esses fizeram as 2. Responde no caderno organizadozinho, pulando uma linha de uma questão para outra, manda lá no Classroom as 3 questões da página 42. Bom restante de semana, bons estudos. Tchau. Obrigado, tchau. Valeu.